Oi, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos os irmãos que têm chegado no canal e irmãs pelo testemunho de Cristo. E hoje eu quero falar de um assunto bem pertinente sobre os dons espirituais e os ministérios. Sim, eu quero abordar esse assunto. O Senhor já tem falado comigo há 2 dias e testificou na escola dominical. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa seu like, comentem, compartilhe nas suas redes sociais. Então vamos fechar os olhos e consagrar ao Senhor e se ensina esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa, Pai, que vai ouvir, Pai, da parte do Senhor, pelo Espírito da verdade que nos convence do pecado, juízo e justiça. Toque, Pai, cada irmão nesse momento, Pai, seja no trabalho, seja em casa, Pai, o horário que essa pessoa vai assistir, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito do Senhor venha trazer o entendimento, Pai, porque, ó Deus, os dias são maus, ó Pai, e Jesus está voltando. Nos capacita, ó Deus, a levar a Tua palavra e a Tua obra na terra. Em nome de Jesus. Amém. E que caia por terra neste momento, Pai, toda ação maligna, toda distração, toda seta eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui na minha cidade vai ter alguns barulhos de trovão, vocês não reparem, né? Nós estamos já na metade do mês, aliás, hoje é dia 20 de março, primavera na Europa, um tempo de colheita, que o Senhor está trazendo principalmente para o Campo Boaz, né? E para quem busca o Senhor na vida sentimental. Então, sem mais delongas, vamos lá ao primeiro texto que eu quero enfatizar aqui sobre os dons espirituais. Vamos dar uma introdução por meio da exposição bíblica, que é a palavra, o nosso guia. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então aqui está falando que nossa habitação celestial, aqui está falando para os cristãos convertidos, queridos, amém? Regenerados, amém? Que se arrependeram dos seus maus caminhos. Essa é uma palavra para crente mesmo, e todos que virão e estão sendo aperfeiçoados e que não querem mais o mundo, o pecado, os banquetes de Satanás. Amém? Então, para a gente ter um viver cristão, é necessário renunciar. Só o Espírito Santo, pelo fruto do domínio próprio, é que nos capacita a rejeitar banquetes malignos. Não tem como se não for com o Espírito Santo, queridos. É impossível o homem natural buscar as coisas de Deus. Só o espiritual, pelo Espírito da verdade. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser tricotomo. Você passa a ser habitado. Não, você passa a ser espiritual, né? Você passa a ser, aliás, deixa eu ver, corpo, alma e espírito. Você entende, na verdade, que você tem um corpo, uma alma e um espírito. Quando você não tem o Espírito Santo ainda, você é só corpo e alma. Então, para você ter um viver santo, é necessário que você busque um novo nascimento. Então, vamos aqui começar a introdução. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, como a gente acabou de ler. Esse texto é maravilhoso. Eu amo o texto 2 Coríntios 5, que eu já tenho ministração no canal sobre ele. Eu acho que eu fiz há 2 anos atrás. Então, é o quê? É necessário que a gente o quê? Preste conta dos dons e o que fizemos com ele, certo? Inclusive os falsos profetas vão prestar conta do que está fazendo com os pequeninos, que o Espírito Santo mostra a gente, né? E com o nosso corpo, o ministério. O que a gente fez com o ministério que Deus tem nos dado? Porque primeiro você é chamado, mas quando você recebe o evangelho, depois que você é chamado, você passa a receber dons para você o quê?
Para que servem os dons? Para que você leve a palavra de Deus a toda criatura, porque não tem como você levar a palavra se não for pelos dons, se não for pelo Espírito Santo. Então, os dons espirituais é dado pelo Senhor, pela operação do Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14. Vamos falar primeiro 1 Coríntios capítulo 12, correção, 12, como vocês veem aí. Aqui é a carta de Paulo aos Coríntios, verso 1, ora. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para ídolos mudos, conforme eres levado. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Tá entendendo, queridos? Quem chama Jesus de Senhor e tem o senhorio dele em todas as áreas da vida, principalmente sentimental, que eu abordo muito aqui no canal, é quem tem o Espírito de Deus. Amém? Porque tem pessoas que estão convencidas, né? Só que é diferente. O mundo espiritual, quando te reconhece, o inimigo ele vem como um leão. Amém? Ele vem com tudo. Sofri uma batalha espiritual recentemente e eu tive que clamar muito o nome de Jesus para poder sair dessa batalha. E é terrível. Eu fiquei com o braço doendo o dia inteiro. Vamos continuar aqui. Se não pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vamos parar aqui. Uma irmã na escola dominical falou algo, né? A professora muito importante. Porque não adianta você ter apenas os dons, você tem que saber como você vai exercer eles no ministério. Amém? E quais são os ministérios? Vamos conhecer. Verso 6. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um porém é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Aqui fala da mente de Cristo, tá, queridos? Sabedoria, ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outra operação de milagres. A outra profecia. O outro dom de discernir espíritos. E a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Queridos, vamos aqui frisar nesse canal. Peraí. Verso 11 também. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém? No canal aqui, compartilhando sobre vida eterna, o que o Espírito Santo opera. A palavra de sabedoria, amém? A palavra de ciência, a ciência das coisas de Deus. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Trindade, conhecer os atributos de Deus. Amém? Porque o que liberta o homem é o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento de faculdades, de você ter um doutorado, de você ter muitas habilidades humanas, não. O que te liberta e te salva é o conhecimento de Deus pelo Espírito da verdade. É isso que salva. Falso profeta não salva. Você receber reveladuras não salva. Porque eu tô vendo muito isso no meio gospel, queridos. Só que o Espírito Santo já tem me dito que são manifestações do anticristo. Amém? Não de Deus. Porque Deus não está na bagunça. Deus não está. Deus é o dono do ouro e da prata, mas ele não está com Deus Baal. Amém? Sabedoria opera aqui. Ciência, fé, porque quando você ouve as ministrações, o Espírito Santo está operando a fé, né? A cura,
a cura, eu não tenho esse dom de impor as mãos, porque Deus distribui a cada um conforme a capacitação de cada um. Só que aqui, pelo conhecimento, você vai sendo curado na alma. Existe a cura também de colocar a mão na cabeça, mas a pessoa tem que ser um dom específico, uma pessoa passada pelo fogo, amém? Operação de milagres, alta profecia. Jesus fazia muita operação de milagres, amém? Por onde ele passava, quando vocês leem os evangelhos. Outra coisa que tem aqui no canal, discernir espíritos. Variedade de línguas também, que a gente não pode se envergonhar de falar em línguas, orar em línguas, na verdade. E tem a interpretação de línguas. Só que no meu caso, queridos, eu peço a Deus para interpretar, né? Às vezes Deus fala algo, mas no meu caso aqui é a variedade de línguas para edificação própria, né? Essa variação, eu já falei até no canal aqui, que quando eu recebi, né, o batismo do Espírito, né, oração, na verdade, em línguas, a gente vai santificando a linguagem, né? Vai tirando palavras esdrúxulas, como palavrão, gíria. Deus vai limpando o vocabulário quando você fala em línguas, porque às vezes eu não sei o que orar, né? Às vezes dá um desânimo de orar. Infelizmente, a nossa mente é atacada. Então, nós vamos exercer o dom de línguas. Amém? Outra coisa, o Espírito Santo, ele opera em cada um e ele distribui particularmente como ele quer, né? Glória a Deus. Então, Deus chamou, queridos, a todos para buscar os dons. Vamos lá em 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 2. Porque o que fala em língua não fala a homens, é o meu caso, mas a Deus. Ninguém o entende, porque em espírito fala em mistérios. Queridos, o inimigo não quer que vocês saibam disso, né? E eu vou fixar isso aqui. Porque quando você fala em mistérios, ele não entende. Quando você ora em línguas, o Espírito do Senhor leva a sua oração direto para Deus, porque é o próprio Espírito de Deus que está orando em você. Amém? Ele está orando por você também. Então o inimigo ele não pode entender, ele fica confundido quando você ora em línguas, porque é uma oração que muitas religiões, né, como os mormons blasfema, muitos satanistas blasfema, mas é uma oração que o inimigo ele não quer que você saiba, que é uma oração direto para Deus, não passa por acusações e opressões no mundo espiritual. Amém? Não que Deus ele não vai usar, não que ele não vai ouvir sua oração, porque se você tem santidade retamente perante ele, ele vai ouvir. Mas o dom de línguas ele é muito importante para a edificação do seu corpo, amém? E o corpo da igreja. Outra coisa, aqui fala o que é profetizar. Profetizar é pregar a palavra, não é igual essas igrejas que eu já tenho citado, do Edir Macedo aqui, igrejas Templo dos Milagres, né? A igreja que tem aí, que tá falando muito no YouTube, do Leonardo Salles, que é um falso profeta, sim, porque o Espírito mostra, em segundos eu vi um vídeo dele, eu já consegui ele detectar fogo estranho. O inimigo, ele imita, ali é manifestação do anticristo, queridos. Os anticristos, está lá em 1 João, eles surgiriam nesses últimos dias. E esses anticristos, eles trazem muitas reveladuras, não é revelação. Revelação é da palavra e você o quê? Pegar aquele entendimento, você teve um entendimento e aplicar para a sua vida. Você tem um sonho, aí você pede ao Senhor a revelação do sonho e o que acontece? Deus ele te dá a paz porque ele te mostrou na palavra o que significa aquele sonho. Não é esses profetas que adivinha Pix, que adivinha o CPF, adivinha Pix não, desculpa, o CPF da pessoa, onde ela mora, onde ela trabalha. Isso daí é feito na feitiçaria. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, que eu estou capítulo 6, que os feiticeiros,
eles não vão herdar o reino dos céus. Porque o Espírito de Deus, quando a gente tem intimidade, ele fala quem são os feiticeiros. Amém? E você profetizar é pregar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, que é o evangelho árduo, é o evangelho da cruz, é o evangelho, queridos, que não busca bens materiais, mas antes de tudo a salvação. E é dolorido, mas o Senhor, ele se agradou de levar Cristo à cruz, o fez enfermar, na verdade. Isaías 53. O que fala em língua edifica a si mesmo, verso 4, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo não está tirando aqui, ele não está tirando, queridos, a questão de você não falar em línguas. Ele está falando que o mais importante é profetizar, edificar o corpo. Só que orar em línguas, não é falar em línguas, desculpa. Orar em línguas é importante. Ele fala que você deve buscar isso. Olha o verso 5. Ora, eu quero que todos vós falei línguas, mas muito mais que profetizeis. Ele não está tirando o mérito de orar em línguas. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que receba edificação. Isso daqui também tem a ver com a ordem da igreja, tá, queridos? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falar em línguas, de que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Amém? Então, ele não despreza o verso 5, eu quero que todos falem línguas. Só que acontece que muitas vezes a gente quer falar em línguas, mas as outras pessoas não vão entender. Então, a profecia já é a revelação. A pregação é a revelação dada pelo Espírito à igreja. Exemplo, você vai pregar sobre o Apocalipse, né? Lá no livro de Apocalipse tem muitas palavras eu digo que simbólicas. Exemplo, primeiro, Apocalipse capítulo 1, deixa eu ver se é 1, acho que é 12, verso 1, fala da mulher que tinha ali uma lua, né, debaixo, né, dos seus pés, e tinha 11 estrelas, se não me engano, 12 na cabeça, né, e o sol ali resplandecia sobre ela. Então você tem que saber o que é sol em profecia, que é Jesus. Você tem que saber que lua é governo, estrelas é autoridade, né, também tem a ver com descendência de Davi. A gente tem que procurar essas coisas. Então, quando você está pregando, o Espírito Santo ele dá a revelação. Mas como é que é a revelação? É na própria palavra. Porque quando você pesquisa na Bíblia, quando você medita, faz exegese, exemplo, em Gênesis 37, que fala dos sonhos de José que ele contou para os irmãos. Ali o próprio pai dele, Jacó, que teve sonho antes, um exemplo que ele sonhou com escadas, ele está falando que, você está falando que a gente vai se prostrar perante ti e que e que eu e sua mãe vai se inclinar perante ti. Então, quando José fala ali o sol e a lua se prostrar, né, e as 11 estrelas, está falando que as estrelas são os irmãos e o sol e a lua é o quê? Os pais de José. E tem a ver com governo. Então, o sol governa de dia e a lua de noite. Então, queridos, ali Deus estava revelando a José. Mas como você sabe disso? Porque a Bíblia está escrito que o pai de José já tinha falado. E você vai pegando uma coisa ligando com a outra, um significado vai ligando a outra. Igual, desculpa a repetição, quando vocês vão pesquisar no dicionário um significado, você pesquisa em um dicionário, pesquisa no outro, pesquisa até no Google para conciliar aquela tese. Porque para você fazer uma tese, para você defender um tema, tem que ter várias fontes de pesquisa para defender um fato. Por exemplo, você está lendo aqui a versão Almeida. Para você ter um entendimento mais claro, vamos ler versão Almeida, 1 Coríntios. Vamos ler versão NHTL, que é linguagem de hoje, né? 1 Coríntios
King James. Então, você pega essa relação de textos e o que? Você vai extrair aquilo que está mais fácil. E é a mesma coisa na Bíblia. Então, os dons espirituais é muito necessário para você não ficar confundido no culto. Amém? Porque, queridos, o povo, está lá em Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. O povo morre por não buscar o conhecimento. Porque o conhecimento requer trabalho de formiga. Falo literal. Quando você vê o exemplo ali, é grão por grão, é que elas vão pegar ali açúcar, grãozinho por grãozinho. Então, é trabalho de formiga. Só que você precisa disso, você precisa buscar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho pouco tempo, essa questão do zelo. O que é zelo? Você ter um afeto, você ter uma sede na sua alma, amém? De você buscar os dons. Porque como é que você vai andar retamente também se você não busca? Exemplo, você pergunta para uma pessoa, qual é o seu chamado? Ela vai falar, diaconisa, diácono. Amém, servir. O que a diaconia de Jesus faz? Servir. Mas qual é o seu chamado? Exemplo, como eu descobri o meu chamado? Eu tenho um vídeo aqui no canal. Meu chamado é missionário, queridos. Isso foi revelado na igreja e também colocado no meu coração. Com 17 anos ou 18, na minha adolescência, no final da minha adolescência, o Senhor me dava muita palavra de Isaías 42. Ele me apontava, usava pessoas para me apontar, é Deus, né? Ele apontava sempre, aquilo queimava em mim, né? O que fala lá em Isaías 42 e testifica com Isaías 61? Restaurar as terras assoladas. Que terras são hoje que eu falo aqui para vocês? Vida sentimental, uma área esquecida pelos púlpitos, pelas igrejas. Ninguém prega de vida sentimental. Inclui batalha espiritual, guerra contra potestades e principados da maldade e contra demônios. Então ninguém quer guerra, queridos, porque a retaliação traz luta no seu corpo, dependendo do ataque. Porque você não vai deixar de ser atacado, amém? Não vai ser atingido, Salmo 91. Então, às vezes uma pessoa, você pergunta, o meu chamado é pastor. Amém, mas você passou pela prova de fogo? Pelo processo? Porque não adianta, queridos, porque hoje a gente vê muitos pastores, falsos pastores também. Só que a maioria das vezes que a pessoa tem um chamado, ela não quer aceitar. Às vezes ela tem que ir para o leito para ela aceitar o que Deus chamou ela para fazer. O que tem a ver então, Márcia? O ministério com os dons. Exemplo, quando eu trago assuntos aqui no canal de refutação na vida sentimental, exemplo, que eu refuto, Sara Shiva, ministério, fala que é ministério, mas no mundo espiritual Deus fala que não. Amém? Sara Shiva, eu escolhi esperar. Cláudio Duarte, Tiago Brunet, já refutei também, até David Leonardo. Eles trazem ensinos da vida sentimental. Só que é conselhos humanos. A Bíblia fala em Isaías 43 que ele é o único conselheiro da vida sentimental. Então, pelo dom de discernir o espírito e pelo dom da língua, que é falar em línguas, eu consigo o quê? Pregar a palavra que Deus quer. Porque o Espírito operando por meio dos dons, que ele é que opera tudo em todos, está escrito, é que vai salvar essas pessoas. Então, a gente é encarregado de que pelo dom, levar a palavra do jeito que o que? Levar a palavra, mas o que? Quando você tem o dom de discernimento, de espírito, você vai buscar o conhecimento e vai transmitir o que Deus quer. Transmitir o que Deus quer, o Espírito opera o convencimento do pecado, juízo e justiça. Porque vida sentimental não são conselhos humanos, é cantares. Um chamado grande, mas para poucos, queridos. Amém? Poucos, né?
Pelo tanto de visualização do canal aqui, eu vejo que deveria ter até mais inscritos. Mas glória a Deus por isso, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, a edificação própria também tem a ver com quem tem um dom profético. Porque um profeta do Senhor, não é o meu caso, e o meu chamado, ele é profético, porque é para as pessoas. Mas o profeta é diferente. Um profeta que eu vejo que tem sinceridade é o Vinícius Iracete. Eu creio que ele é um profeta do Senhor. Amém? Porque eu vou na palavra. Uai, peraí. Ele tá falando lá, eu vou orar ao Senhor para testificar. E quando não é, Deus tira por causa do discernimento de espírito. Então, o discernimento de espírito não te deixa confundido. Outra coisa que é aplicado no dom do pastorado, quem tem o chamado para pastor, geralmente ele é profeta também. É aquele que profetiza a igreja, é aquele que traz exortação e consolação. Amém? Outra coisa, vamos lá para o Coríntios 12. Outra coisa também, queridos, é a sabedoria, né? Porque a Bíblia fala que o servo do Senhor, o Messias, 1 Coríntios 11, ele vai ter a palavra de sabedoria, de ciência, né? Inteligência também, conhecimento do Senhor. O Espírito Santo opera cada um em um dom, só que o ministério, amados, a operação é em tudo, só que o ministério é individual. Amém? Então, quando você é chamado, quando Deus nos chama, Ele dá o dom para o tipo de ministério. Amém? Toda vez que você receber um dom de Deus, você descobriu o seu dom. Você tem muitos sonhos, igual José. Seu ministério é de liderança. Igual Daniel. Seu ministério é de liderança e para as nações, para as pessoas. Amém? Você tem dom de curar e libertar, intercessão também. Tudo é uma operação, querido. Só que Deus ele vai te alinhando a algo mais específico. Exemplo, você adora cuidar de pessoas, né? Pastorado. Mas Deus dá o dom para o pastor. Os pastores, eu creio, verdadeiros, ele tem imposição de mãos, mas ele expulsa demônio mesmo e ele tem a palavra de conhecimento da Bíblia. Deus, ele pelo discernimento de espírito, acho que na igreja o que mais tinha que buscar é o discernimento de espíritos. Amém? Outra coisa, a fé, né? Curar, milagre, profecia e interpretação, né? Tem pessoas que têm o dom de interpretar línguas estrangeiras, por exemplo, e fala línguas estrangeiras. Esse assunto é escasso nas igrejas, queridos, porque tem a ver com sonhos e visões. Eu quero finalizar aqui com vocês, que eu tenho pouco tempo, uma parábola bem rápida, porque eu tenho pouco tempo. Vou finalizar aqui, parábola dos talentos, Mateus 25, 14. Porque assim como o homem que ausentando do país chamou seus servos e entregou os bens, né? A um deu 5 talentos, o outro 2, a um, cada um segundo a sua capacidade, seguiu viagem, né? Então, quando você lê aqui, você vai perceber que tem os servos bons e os maus. Só que, olha o verso 25, um servo respondeu, e atemorizado fui esconder na terra o teu talento, eis que aqui tens o que é teu. Ao que respondeu o Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semei e recolho onde não joerei? Olha para você ver o que é que acontece com ele. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu tê-lo recebido com juros, tá vendo? Você tem que multiplicar o que Deus te deu. Eu vou tirar, verso 28, o talento ao que tem, pois o talento e dai aos que têm 10, porque a todo o que tem vai se dar, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Então, exemplo, você recebeu os dons espirituais para o ministério de, vamos colocar aqui, evangelismo, né? Deus te deu dom de orar, dom assim, né? A capacitação de orar, a unção. Só que você não quer usar unção. Não quero saber disso não. Você está enterrando. Você não quer exercer seu ministério, você está enterrando, então Deus vai te cobrar, queridos. Porque você recebeu a primeira coisa, o Espírito Santo. Depois veio os dons e depois o ministério.
porque com o tempo Deus vai te falando isso. Aí você usa, às vezes, para o seu bem prazer, Deus vai cobrar. Os falsos profetas, Deus vai cobrar. Que faz tropeçar os pequeninos, Deus vai cobrar. Então é muito sério. Busque os dons espirituais, não deixe eles enterrados, para que Deus não tome. Amém? Foi aqui meio corrido, mas eu espero que tenha edificado a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva. A paz do Senhor.